Gente, eu estava vendo o nível de canalice trazida pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, se bem que nem o bolsonarismo, aqueles mais ferrenhos, aqueles mais aptos a apoiar Bolsonaro em todos os momentos, estão mais aguentando o show pirotécnico que o Bolsonaro está dando todos os dias, se vitimizando, dando coletiva de imprensa. Ontem mesmo ele deu uma entrevista para o César Filho, que apresenta um jornal do Sistema Brasileiro de Televisão, da TV do Silvio Santos, literalmente acomunada com o Bolsonaro, uma entrevista guiada, onde as perguntas foram todas escritas, mandadas para o Bolsonaro, e aquilo que ele não queria responder, ele antes falou que não iria responder, a chamada entrevista guiada ou teleguiada, podemos dizer assim, sabe? A escrotice do Bolsonaro, o cara que lá atrás, no auge, ele como presidente da República dizia que era atleta, dizia que era imbrochável, dizia que era incomível, dizia que era imorrível, não dizia que era inelegível, mas agora está num hospital que tem um certo nome a zelar em Brasília, um hospital que tem muito nome, muito conhecido. O Bolsonaro com aqueles fios que parece... Agora à tarde eu gravei um outro vídeo falando disso. O Bolsonaro cheio de fio desencapado, aqueles fios de pendurado, parece poste de comunidade ou poste de favela, sabe? Um calção todo sujo, uma pessoa nojenta, parecendo uma pessoa ranhenta, uma pessoa podre, uma pessoa que se vitimiza porque quer, porque tem orgulho de fazer isso, meio que tirando um pelo da cara dos brasileiros que ainda apoiam o Bolsonaro. Eu acredito que os bolsonaristas que têm um pouquinho de inteligência, um pouquinho, não precisa ser muito inteligente, já está dizendo assim: eu não aguento mais esse cara se vitimizando, esse cara que ferrou o Brasil de verde e amarelo durante muito tempo. Falando de verde e amarelo, olha aqui, ó, muito verde e amarelo tem aqui na minha bandeirola do Brasil, e agora está sendo muito bem representada pelo presidente Lula. Mas é que falar do Bolsonaro tá me dando asco, tá dando nojo. Até quem é bolsonarento, você percebe que essas pessoas já não aguentam mais ouvir as mentiras do Bolsonaro. Ouvir o Bolsonaro sacaneando essas pessoas que ele tanto zombou na época da pandemia, continua zombando, continua dando um migué dizendo que está doente, que está em um leito de hospital, em uma UTI, que pode receber jornalistas para dar coletiva de imprensa, mas não pode receber um oficial de justiça para ser noticiado de que ele precisa se retratar, porque o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Paulo Gonet está correndo, está passando, e ele precisa, juntamente com seus advogados, apresentar o que é necessário para ele se defender nos processos, nos 5 processos que ele tem que se responder para não ir para a prisão. E não vai adiantar. Ele pode dar coletiva de imprensa para quem ele quiser, mas ele não pode receber um oficial de justiça. Peraí, gente. Ele se mostra em um ambiente literalmente impróprio, onde em qualquer um outro hospital decente por aí essas coisas são proibidas. E porque aí essa pergunta não quer calar. Por que para o Bolsonaro pode tudo? Porque os repórteres, os jornalistas, que eu teria nojo de dizer que sou jornalista, sendo que eu não posso fazer perguntas que eu formalize, que eu escreva, tem que ser algo que ele queira responder. Isso não é jornalismo, isso é palhaçada, isso é coisa para enganar todo mundo. A população brasileira não suporta mais isso. Onde perdemos no último domingo o Papa Francisco e praticamente essa gente que se diz cristã não solta uma nota sequer falando da morte do Papa, da passagem do Papa Francisco,
Tudo só é Bolsonaro no hospital, Bolsonaro no hospital, Bolsonaro continua internado. Ninguém suporta mais isso, gente. Como ninguém suporta mais essa gente escrota dizer que é inocente. Está se vitimizando. A cada dia que passa está muito mais público e notório que o Bolsonaro está fazendo de tudo para se safar da cadeia. E quando ele fala de anistia para a mulher que pintou a estátua, que é aqui de Paulinha, perto de Campinas, o histórico dela é bem pesado, é bem perigoso. Tá? Para a dona Fátima, que cagou no STF de Tubarão, Santa Catarina, para o Clezão, que morreu porque se negou a tomar a vacina, era um fora da lei, era um homem que vivia na contramão da lei. Eles querem se vitimizar o tempo inteiro, querem posar de paladinos da moralidade, sendo que são golpistas. Até quando o Bolsonaro, com a sua trupe, continua achando que o povo brasileiro é burro a ponto de entender que não houve facada dada pelo Adélio Bispo, que não houve coisas voltadas para fazer o mal para o Bolsonaro, e sim o Bolsonaro, juntamente com os seus seguidores, com os seus asseclas, que fizeram mal para o povo brasileiro. Bolsonaro se vitimiza o tempo inteiro e ele não percebe que a cada dia que passa ele continua em um emaranhado, produzindo provas contra si mesmo. Acho que está na hora do STF, do ministro Alexandre de Moraes, da PGR, dizer: chega, Bolsonaro, seu tempo acabou, vamos para a cadeia. É isso que tem que ser feito, porque ninguém suporta mais tanta falsidade, essa ideologia de que Bolsonaro é vítima, vítima do sistema, vítima do STF, vítima de perseguição política, vítima do PT, vítima da esquerda, vítima da puta que pariu. Ninguém suporta mais isso, cacete. Para com isso, porra. Já deu. Ninguém suporta mais esse tipo de coisa. Sinceramente, eu não aguento mais ver a mídia ainda dando palanque para esse fascista de merda, para esse vagabundo safado chamado Jair Messias Bolsonaro e tantos outros. Enquanto isso, hoje mais 6 se tornaram réus. A exemplo do Bolsonaro, que já é réu. E eu não vejo a hora, eu vou soltar muito rojão a hora que o Bolsonaro, que o Bozo for para a cadeia. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta.